Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no livro dos Salmos, desta vez no Salmo de número 61, para fazermos a leitura e posteriormente a exposição deste texto da Palavra de Deus. Salmo 61. Eu peço que nessa leitura os irmãos apenas acompanhem. Eu farei a leitura. A palavra do Senhor assim nos diz: ao mestre de canto com instrumentos de cordas de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Vamos orar, meus irmãos? Deus bendito, louvamos-te porque estamos diante da tua palavra, que nos fala sobre a beleza de habitarmos na tua casa, no esconderijo das tuas asas, e que também nos fala, ó Deus, sobre o teu rei, aquele a quem tu acrescentas anos e mais anos, aquele, ó Deus, cujo domínio é de geração em geração e que permanece para sempre assentado diante do Senhor, à tua destra, o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que este salmo fala de Davi e de seus descendentes, mas todos eles, ó Deus, são apenas tipos daquele que viria, o superior descendente de Davi, que é não apenas filho de Davi, mas também seu Senhor, e que se assenta no trono para governar. Com isso, ó Deus, tu nos ensinas que os consolos que recebemos para esta vida não são apenas os alívios que experimentamos da parte do Senhor, mas também a esperança escatológica de que o reino do Senhor Jesus Cristo, já inaugurado, haverá de durar para todos sempre. E não apenas isto, ó Deus, também temos consolo na verdade de que podemos habitar na tua casa continuamente. Podemos assistir diante da face do Senhor juntamente com os nossos irmãos. Que tu nos consoles com essas verdades e que nas nossas angústias e lutas tu nos ajudes a olhar para além das circunstâncias e contemplarmos a graça de Deus que anda no meio de nós, que habita no meio de nós e que estabeleceu o seu trono em nosso meio, trono no qual está assentado o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, ó Deus, e nos ilumina enquanto ouvimos a tua palavra pelo teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, embora este Salmo 61 seja um salmo de lamento, na verdade, um salmo de lamento real, porque combina elementos de salmos de realeza com salmos de lamento. Na verdade, o foco principal deste salmo não é apresentar queixumes diante do Senhor, apresentar os lamentos, as dificuldades que o servo de Deus experimentava quando escreveu esta passagem. Embora isso faça parte do salmo, embora Davi apresente suas dificuldades diante do Senhor, este não é, digamos, o tema fundamental deste salmo. Se os irmãos notarem, há dois temas bíblicos que perpassam toda a Escritura e que aparecem aqui de maneira muito clara. E quais são estes dois temas? Podemos dizer o reino de Deus e a casa de Deus. O rei, aquele que governa sobre todas as coisas, e a casa de Deus, o lugar de sua habitação. Eu posso citar vários textos para os irmãos de que estes dois temas são fundamentais em toda a Escritura, perpassam toda a Escritura. Eu vou citar apenas alguns para que os irmãos se lembrem disso. A respeito do rei, a respeito do reino, a Escritura em diversas ocasiões, mas eu quero fazer referência a textos mais antigos a estes do Salmo 61, por exemplo, em Gênesis capítulo 49, do verso 8 até o verso 12, Jacó, profetizando em nome do Senhor, afirmou que de Judá o Senhor faria vir o
o cetro, o meio pelo qual Deus governaria sobre todo o seu povo. Judá, que é chamado nessa profecia de leãozinho, e é daí que vem a nossa expressão, a expressão das Escrituras, o leão da tribo de Judá, o rei que governa sobre o povo do Senhor. Em Números capítulo 24, do verso 17 ao verso 19, o profeta Balaão, aquele homem de coração mau, mas que foi impelido pelo Senhor Deus, de certa forma, obrigado pelo Senhor Deus a abençoar Israel, afirma que de Jacó virá uma estrela, e esta estrela que virá de Jacó ferirá as têmporas de Moabe, e haverá de reger o povo de Deus para todo sempre. A Escritura fala muitas vezes sobre o reino do Senhor, sobre o rei que viria para governar sobre o reino de nosso Senhor. Sobre a casa de Deus, o lugar da habitação, a Escritura também tem muito o que dizer sobre isso. Porém, mais uma vez, eu faço referência a textos anteriores a estes no cânon, a este do Salmo 61 no cânon. Por exemplo, nas bênçãos da aliança proferidas em Levítico capítulo 26, do verso 11 até o verso 12, Deus estabeleceu essa que é a principal e mais preciosa de todas as promessas que Ele faz ao seu povo. Eu colocarei o meu tabernáculo no meio de vós, eu habitarei no meio de vós e andarei convosco. Deus prometeu ali em Levítico capítulo 26, de 11 a 12, ser Deus conosco, habitar no meio de seu povo. E em outro texto muito conhecido, em Deuteronômio capítulo 12, do verso 1 até o verso 14, Deus orienta o seu povo que quando entrasse na terra prometida e quando recebesse descanso de todos os seus adversários, eles deveriam estabelecer um lugar para a habitação perpétua do Senhor. Um lugar onde Deus habitaria, que seria o símbolo da habitação de Deus no meio de seu povo. Além de tratamentos, digamos, separados destes dois temas, o tema do rei e do reino e o tema da casa de Deus, nós encontramos também em ocasiões específicas estes dois temas aparecendo de maneira jungida, aparecendo juntos. Por exemplo, no livro das Crônicas, nos dois livros das Crônicas, o que encontramos ali? Deus claramente ensinando ao seu povo a respeito de qual descendência, de qual casa ou dinastia ele haveria de reinar sobre o seu povo, isto é, através da dinastia davídica. Mas também no livro das Crônicas, este rei escolhido pelo Senhor, o rei Davi, age de maneira decisiva para que o Senhor habitasse no meio de seu povo, estabelecendo sacerdotes nos seus devidos lugares, estabelecendo os levitas, profetizando através da composição de salmos para que o povo de Deus louvasse ao Senhor, estabelecendo as ofertas, os recursos destinados para que a casa de Deus fosse sustentada e o Senhor habitasse no meio de seu povo. Estes temas são fundamentais, o tema do reino e o tema da casa de Deus, e eles aparecem aqui neste Salmo 61. Eu não vou seguir a ordem do Salmo, porque primeiro ele fala da casa, depois ele fala do reino, mas comecemos falando sobre o reino de maneira breve, aqui no Salmo de número 61. Ele fala a respeito do reino messiânico. Notem, quando Davi ora, prolonga os dias do rei, que seus anos se estendam por muitas gerações, Davi não está apenas pedindo para si longevidade. Davi não está fazendo um pedido de longevidade pessoal. Na verdade, o que Davi está fazendo é professando a sua fé na promessa de Deus de estabelecer um rei eterno de sua descendência. Uma promessa que encontra pleno cumprimento em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, o clamor de Davi, o pedido de Davi neste salmo, na verdade se transforma na esperança escatológica dele e de todos os crentes. Ele espera. E lembre-se, meus irmãos, para os crentes, esperança não é probabilidade. Para os crentes, esperança é certeza, porque o Deus no qual esperamos é fiel e todo-poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Portanto, Davi espera, uma esperança certa, que o reino do ungido de Deus será um reino estável, um reino inabalável, sustentado pela fidelidade e pela bondade de Deus. Davi fala sobre este reino,
que dura, que é preservado, que é estável, porque o Senhor é fiel. Mas notem que Davi também trata aqui deste tema importante, a mais preciosa das promessas, como eu já disse, e como o reverendo Gustavo falou em nossa ordem litúrgica, o fato de que Deus habita no meio de seu povo, o tema do lugar da habitação, da casa de Deus. Davi aqui não busca simplesmente proteção militar, estabilidade política. Ele deseja, com todo o seu coração, com intensidade, habitar no tabernáculo do Senhor, permanecer abrigado sob as asas de Deus. A verdadeira segurança, portanto, meus irmãos, não está num trono terreno, na estabilidade política que Deus, porventura, concedesse a Davi. A segurança de Davi estava no fato de que Deus habita no meio de seu povo. Davi entende, portanto, que o tabernáculo é mais do que um local físico. Naquela ocasião, o tabernáculo era um símbolo do acesso, da comunhão, da proximidade com Deus, o lugar em que os crentes encontram abrigo, o lugar no qual os crentes encontram o seu refúgio. E à luz da revelação progressiva da palavra de Deus, à medida que o Senhor vai nos concedendo mais luz, mais entendimento da verdade, Ele nos ensina que não apenas a promessa do reino se cumpre em Cristo. Cristo não é apenas aquele que estabelece a casa de Davi, a dinastia davídica. Cristo também é aquele que estabelece a casa de Deus, o lugar da habitação do Senhor. Ele mesmo é o templo de Deus e Ele mesmo é aquele que estabelece o templo da nova aliança, a igreja do Deus vivo, o santuário de Deus para a habitação do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, o Salmo 61 é mais do que um pedido de socorro num tempo de tribulação, é mais do que um pedido de ajuda e auxílio quando o salmista Davi, o rei Davi, estava experimentando tempos de dificuldade, de tribulações, lamentando, queixando-se diante de Deus. O Salmo 61 é uma ponte que nos leva do desespero humano à esperança messiânica, da aflição terrena à segurança eterna na presença de Deus. Aqui, neste salmo pequeno, mas extremamente belo, precioso, aprendemos que quando clamamos a Deus, a resposta não é apenas consolo imediato. Os crentes, infelizmente, de nossa época pensam assim. Eles estão doentes e querem imediatamente cura. E Deus pode fazer isso. Eles estão atribulados e querem imediatamente alívio. Mas vejam, Deus responde. Na verdade, o servo do Senhor encontra resposta, consolo, não apenas naquilo que Deus concede imediatamente, mas também na lembrança de que pertencemos ao reino do ungido de Deus e de que somos chamados, de que recebemos o privilégio. Pare para pensar, meus irmãos, o Senhor é o Deus de toda a terra. Como o reverendo Gustavo lembrou hoje, é difícil que uma pessoa tenha uma audiência com um rei terreno. Agora parem para pensar, Deus nos deu o privilégio de termos audiências diárias, constantes com Ele, Ele que é o rei de toda a terra. É nisso que encontramos consolo, no fato de que pertencemos ao reino do seu ungido e que somos chamados a viver em sua casa, agora e para todo sempre. Em resumo, portanto, este Salmo 61 fala destes dois temas, manifestando o amor de Davi, e no amor de Davi, o amor de todos os crentes, pela casa de Deus e pelo seu rei. O amor de Deus pela casa do Senhor, melhor dizendo, o amor dos crentes pela casa do Senhor e o amor dos crentes pelo rei que o Senhor estabeleceu. Mas vejamos isso de maneira detalhada no Salmo. Comecemos com o amor pela casa de Deus. O amor pela casa de Deus, por parte de Davi, é manifesto aqui nas palavras de tristeza que ele apresenta por estar distante da casa do Senhor. Vejam, isso é importante. O amor pela casa de Deus se manifesta na tristeza por estar distante dela. Embora um salmo com elementos reais, eu já disse para os irmãos, um salmo de realeza, ele apresenta um lamento logo no início. Davi está profundamente triste, e isto é evidenciado através de muitas expressões
que manifestam intensidade, urgência em suas súplicas a Deus. Vejam como o Salmo começa, versículo 1, ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Versículo 2, clamo por ti. Ainda no versículo 2, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Vejam a urgência, vários pedidos da parte deste rei para que o Senhor atenda a sua oração, para que o Senhor o livre das circunstâncias difíceis que ele estava experimentando. O fato de que Davi estava profundamente entristecido é ainda mais claro para nós na primeira parte do versículo 2, quando ele diz: eu clamo a ti dos confins da terra no abatimento do meu coração. O abatimento do meu coração. No centro de sua personalidade, em seu coração, Davi estava profundamente abatido. Esta mesma palavra aparece num título de um salmo de lamento, o salmo de número 102, quando ali lemos no título, oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. O verbo que aqui é traduzido por abatimento, no Salmo 102 é traduzido por desfalecido. As circunstâncias eram tão difíceis, tão pesadas, carregadas, que Davi se revela como um homem de coração desfalecido, abatido em seu coração. Mas os irmãos já se perguntaram por que Davi estava abatido? Qual era a razão deste abatimento, desta tristeza profunda de Davi? Ele responde. Na verdade, no início do versículo 2 encontramos a razão. Davi estava distante da casa de Deus, desde os confins da terra. Clamo por ti. A razão, portanto, do abatimento desse fiel servo de Deus era a distância em que ele se encontrava do lugar da habitação do Senhor. Calvino, comentando este salmo, e eu estou de acordo com o seu comentário, entende que a ocasião histórica que deu origem a este Salmo 61 foi aquela ocasião em que Davi fugiu de Jerusalém por causa do golpe de Estado promovido por seu filho, Absalão. Naquela ocasião, Davi teve de não apenas deixar o seu palácio, mas Davi teve de deixar Jerusalém, o lugar em que estava colocada, onde estava posta a arca da aliança do Senhor. O local onde Deus está assentado, acima dos querubins. Como eu disse, eu acho que essa é uma boa sugestão. Eu concordo com Calvino com relação à ocasião histórica, mas sem se importar com essa ocasião, quer seja no período da fuga de Davi, de Absalão, quer não, eu acredito que essa é a ocasião, mas ainda que não fosse, o elemento fundamental aqui é que Davi estava numa situação, entre aspas, de exílio, banido do lugar em que poderia se encontrar perante a face do Senhor, afastado da casa do Senhor. Portanto, meus irmãos, a razão do abatimento de Davi, a razão de sua tristeza, a maior razão, não era a privação dos prazeres da realeza, dos prazeres do palácio. O que provocava tristeza no coração de Davi era permanecer, mesmo que por um breve tempo, privado do lugar da habitação do Senhor, o lugar em que Deus manifestava de modo especial a sua presença. Um puritano que inclusive participou da Assembleia de Westminster, chamado David Dixon, afirmou o seguinte: quando os piedosos são expulsos de seu país e da comunhão com os santos e dos exercícios das ordenanças públicas, isto é, quando eles são privados do culto público, não é de se espantar que eles caiam em perplexidade de espírito. Pois Davi, forçado a fugir aos fins da terra, encontra-se com o seu coração abatido, oprimido por um abatimento, fecha aspas. Percebam, portanto, que quando um servo de Deus é privado das ordenanças públicas, do lugar da habitação do Senhor, do culto público em que ele se encontra com Deus juntamente com seus irmãos, isso lhe abate o coração. E, meus irmãos, eu digo isso com pesar. Eu me impressiono como os crentes de hoje não se abatem mais quando são privados do culto público. Na verdade, muitos crentes voluntariamente se privam
se afastam do Senhor, não amam o lugar da habitação divina. Eu me lembro que quando aquela terrível ocasião, triste ocasião, daquele período de pandemia tão conhecido por nós, algo que nossa geração experimentou e que foi espantoso, como as pessoas tiveram de lidar com aquelas circunstâncias, mas eu me lembro que algumas pessoas ficavam assim: agora, pastor, irmãos me mandavam mensagem, agora, pastor, depois que tudo se abrir de novo, que a igreja for aberta, eu tenho certeza que os irmãos vão voltar ávidos para cultuar o Senhor. E eu respondia: minha irmã, isso é engano de sua parte. Quando a igreja for aberta, você vai descobrir que muitos que já estavam fracos se enfraqueceram de vez e abandonarão a casa do Senhor. Ela ficou espantada comigo, mas depois ela descobriu que era verdade. As pessoas estavam mais preocupadas com os botecos sendo abertos novamente, com os restaurantes sendo abertos novamente, para que seus prazeres fossem satisfeitos. Mas poucos anelavam, se entristeciam, choravam porque estavam privados da presença de Deus. Meus irmãos, eu não estou dizendo que não podemos buscar o Senhor no nosso quarto privado, em nossas orações ou com nossas famílias, mas nada se compara neste mundo a estar com os servos de Deus, com os filhos de Deus em adoração. Davi entendia isso. E quando privado disso, ele se encontrou profundamente abatido. O meu coração está abatido porque eu estou nos confins da terra. Dos confins da terra eu clamo a Deus. E a situação de Davi, apesar de seu abatimento, apesar disso, ele encontra forças em Deus, porque ele ora ao Senhor e pede que o Senhor o leve a um lugar seguro, que o Senhor o leve a uma rocha que é alta demais para ele. A ideia aqui, e mais uma vez eu cito Calvino, abre aspas, pelo termo rocha ou fortaleza, ele quer dizer em geral a segura proteção da qual se queixa estar fora, a qual era impossível alcançar a menos que fosse erguido pela mão de Deus. A ideia de Calvino, eu faço uma pausa aqui, é que o lugar da segurança era impossível que Davi o atingisse por suas próprias forças. A rocha, o lugar do refúgio, era alta demais para Davi. Ele não conseguiria se erguer ali por suas próprias forças, mas ele roga a Deus que por sua mão o levante, que o leve para esse lugar de segurança. Calvino segue: ao olhar ao redor de si, parecia que todo lugar de refúgio e segurança se achava acima de sua cabeça e completamente inacessível. No entanto, mesmo desanimado de surgir algum livramento, ele não nutria dúvida de sua segurança, assim que Deus quisesse estender-lhe a mão para interferir. Fecha aspas. O lugar é alto, mas no momento em que Deus quiser me levantar para esse lugar elevado, então eu encontrarei lugar de refúgio. E notem, meus irmãos, que Davi aqui, ele não apenas utiliza a figura da rocha, ele também utiliza a figura do refúgio e a figura da torre forte. Porque, como lemos em nossa liturgia, os servos de Deus possuem inimigos. E o verso 3 nos ensina isso. Torre forte contra o inimigo. E essas três expressões, a rocha, o refúgio e a torre, todas elas apontam para Deus como nossa defesa, como nossa fonte de segurança, como alguém que num momento de conflito, que num momento de dificuldade e adversidade, ele funciona como uma poderosa arma de defesa na batalha. Deus é não apenas aquele que ataca os nossos adversários e os destrói. Deus também é aquele que nos defende quando por adversários somos atacados. Notem aqui, portanto, como graça passada, como manifestações pretéritas de cuidado e proteção do Senhor, serviram como incentivo para que Davi, naquela ocasião, no tempo presente, confiasse em Deus. Confiasse no fato de que o Senhor haveria de guardá-lo e cuidar dele, apesar de estar numa situação difícil, nos confins da terra, afastado do lugar da habitação do Senhor. Antes de passar para a próxima sessão, eu gostaria de te perguntar, meus irmãos, na verdade, eu gostaria de
falar sobre a tristeza que a privação do culto deve provocar no coração de um crente verdadeiro. Você experimenta essa tristeza? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um irmão doente da igreja e ele me falou assim: pastor, eu estou com muita saudade da igreja. Eu falei: é mesmo, irmãos? Do que você sente falta? E a resposta foi: eu sinto falta dos momentos de confraternização, dos cafés e coisas dessa natureza. Meus irmãos, que tristeza isso causou ao meu coração. Que tristeza isso causou ao meu coração. Eu não quero dizer que não gosto de participar dessas ocasiões com os irmãos, não é isso. Mas se Deus me tirasse tudo isso, eu não me importaria tanto. Na verdade, um crente, se Deus tirasse tudo isso de nós, não deveríamos nos importar com isso. Mas devemos sim nos importar quando somos privados da comunhão com o Senhor, da comunhão com os irmãos e da comunhão com Deus nos cultos públicos. No culto público, você sente essa tristeza no coração? Seu coração se abate quando você, por alguma razão, uma doença, um problema familiar, não pode comparecer ao culto público? Ou você pouco se importa? Para você não traz abatimento algum? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abata quando isso nos acontecer. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Davi fala sobre o seu amor pela casa de Deus ao falar de sua alegria pela proximidade. Tristeza pela distância, mas alegria pela proximidade. Vejam que os versos 4 e 5, Davi descreve o fato de que, mesmo que durante um tempo estivesse distante, enfim, ele assistiria no tabernáculo do Senhor para sempre. No esconderijo das asas de Deus, ele encontraria abrigo. Notem o verbo assistir. Às vezes eu não entendo por que essas coisas os nossos tradutores fazem assim, mas o verbo assistir é traduzido no Salmo 15 como habitar. Quem habitará no teu tabernáculo? É como se Deus tivesse uma casa, e ele de fato tem, naquela época o templo, hoje sua igreja, e ele, como o Senhor da casa, nos convida para que sejamos não apenas um hóspede temporário, mas um hóspede eterno na casa do Senhor. Habite eu, seria uma tradução mais apropriada, habite eu no teu tabernáculo para sempre, como um convidado, como alguém que era estrangeiro, mas que agora se tornou parte da família, parte da nação que é a igreja. Agora eu faço parte do povo de Deus e tenho lugar, acesso na casa do Senhor. A aspiração maior de Davi era ser um convidado permanente na casa do Senhor. E mais uma vez eu cito Calvino, ele diz, abre aspas, é notável que agora, quando estava regressando de seu banimento e se estabelecia em seu próprio palácio, seu coração se expandia mais no culto divino do que em toda a riqueza, esplendor e prazeres que a realeza proporcionava. Mais uma vez eu faço uma pausa para comentar esta afirmação de Calvino. Vejam, irmãos, Davi foi banido de Jerusalém, foi banido do palácio. E uma coisa é você viver num deserto, embora bem alimentado por aqueles homens, por Barzilai, o gileadita e todos aqueles homens de Gileade que atenderam Davi enquanto ele estava naquele deserto. Uma coisa é viver bem ali, ok, mas onde é melhor viver? No deserto ou no palácio? Certamente no palácio, mas banido da face do Senhor, banido de Jerusalém, o que Davi desejava? Os prazeres do palácio, as comidas, os banquetes do palácio, as delícias da corte. Não, o que Davi deseja? Davi deseja habitar na casa do Senhor para todo sempre. Não é o esplendor, não são os prazeres que a realeza proporcionava que Davi almejava. Ele almejava estar na presença de Deus. Calvino segue dizendo, eu retomo a citação, temos o seu testemunho em outras partes de seus escritos de que, na pior das calamidades que suportara, nada experimentara que pudesse comparar-se à mais amarga experiência de ser excluído das ordenanças da religião. E agora reputa como mais sublime prazer poder apresentar-se como humilde suplicante diante do altar do que sentar-se no trono de um rei. Fecha aspas.
O que Calvino está dizendo é que de todas as tristezas que Davi experimentou, nenhuma delas se comparava a estar distante do templo do Senhor, a ser privado da experiência das ordenanças da religião. Nada, nenhuma tristeza se compara a ser privado de assistir, de habitar na casa de Deus. E nenhum prazer, se nenhuma tristeza se compara, a mesma coisa com relação ao prazer. Nenhum deleite é maior para um crente do que estar na presença de Deus. É por isso que o domingo é chamado de o dia da feira da alma. É por isso que o Senhor Deus, em Isaías capítulo 58, nos diz para tratar o seu santo sábado como um dia de delícias, como um santo dia do Senhor. Não há nada que se compare a estar na presença de Deus. Meus irmãos, o que mais se aproxima do que os santos anjos experimentam agora e do que os espíritos dos justos aperfeiçoados também experimentam agora, na presença de Deus, é o que fazemos em adoração na terra, porque pela fé estamos aqui neste templo físico, mas fisicamente estamos aqui, mas pela fé estamos no Santo dos Santos. Nada se compara com o ajuntamento dos santos. A maior tristeza que um crente genuíno, cheio do Espírito, pode experimentar é a separação do lugar da presença de Deus. É ser excluído das ordenanças da religião, como diz Calvino. E o maior prazer, a maior alegria é estar próximo. Aqueles que estavam distantes e até mesmo aqueles que estavam perto, mas nem tanto, foram aproximados. Não há prazer maior do que aproximar-se de Deus em sua casa, no santo culto. Habitar na casa de Deus era sinônimo de proteção para Davi. Estar na presença do Senhor era estar sob as asas de Deus, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, eu me refugio. O verbo traduzido como abrigar no versículo 4 é da mesma raiz que a palavra refúgio, que aparece no versículo 3. No templo do Senhor, os crentes encontram refúgio, segurança. A casa de Deus é um lugar de proteção, é um lugar de refúgio contra os adversários. E notem como Deus aqui, eu acho que talvez haja aqui uma referência às asas dos querubins que estavam sobre a Arca da Aliança. Mas para mim o que é mais fundamental aqui é que o Davi está utilizando uma metáfora para se referir a Deus. Deus como uma ave que acolhe debaixo de suas asas os seus filhotes para providenciar-lhes conforto, para providenciar-lhes refúgio e segurança. No templo do Senhor, somos como aqueles pintinhos debaixo das asas da sua mãe, a galinha, sendo protegidos, sendo assegurados contra os perigos que estão a nos espreitar. O anseio de Davi de habitar na casa do Senhor é apresentado com grande esperança, e a razão disso é que ele reconhecia que Deus ouvia os seus votos e que havia dado a segurança, a herança, melhor dizendo, dos que temem o nome do Senhor. Vejam, por que Davi está tão certo de que habitará na casa do Senhor? Porque Deus tem respondido suas orações, seus votos, e porque Deus tem lhe dado a herança a herança dos que temem o nome dele. Vejam, meus irmãos, aqui com respeito à herança, eu vou falar mais da herança porque quanto aos votos aqui associados às orações, eu já tenho falado muito disso, mas da herança eu não tenho falado tanto. Os irmãos já pararam para pensar qual é a herança dos crentes? Que herança é essa dos que temem o nome do Senhor? Vocês já pararam para pensar que herança é essa? Davi, em outro salmo, nos dá a resposta. No Salmo 16, versículos 5 e 6, ele diz quem é a herança dos crentes. Davi diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Quando eu preguei sobre este salmo de número 16, eu afirmei basicamente o seguinte para os irmãos. O significado destas palavras de Davi, da verdade de que Deus jamais desampara seus servos, é que apenas em Deus, nesta vida e na vida por vir,
apenas nele encontramos a fonte de nossa segurança. Porque o que era uma terra concedida a alguém? Uma herança, um pedaço de terra concedido a alguém? Os irmãos devem se recordar que a estabilidade econômica de Israel estava associada à terra. Quando você possuía um pedaço de terra, você tinha estabilidade econômica. E quando você estava com problemas financeiros, o que você fazia com a sua terra? Você a vendia a alguém, até que chegasse o tempo da remissão ou o ano do jubileu. Herança era sinônimo de estabilidade, de segurança. E quem é a segurança dos crentes? Quem é a estabilidade dos crentes? Quem é a herança dos crentes? O Senhor. A minha porção, ou a porção da minha herança é o Senhor. Deus é o arrimo da minha sorte. É a escora, o apoio, aquilo que nos sustenta. As nossas divisas caíram em lugares amenos. A nossa herança é muito linda, porque a nossa herança é o próprio Deus. Quem é a herança dos que temem o nome do Senhor? É Deus, meus irmãos. Davi estava afastado de Jerusalém, mas expulsar Davi de Jerusalém, ao fazer isso, Absalão foi capaz de roubar a herança de Davi? Se alguém nos expulsar da presença do Senhor, se alguém nos matar, alguém pode roubar nossa herança? De maneira alguma, porque nossa herança é o Senhor. E sabem o que eu admiro nessas palavras de Davi? É que ao fazer isso, Davi está dando uma declaração sublime de que todo crente é um sacerdote. Porque a respeito de quem a Bíblia diz que Deus era a herança deles? Os irmãos se recordam? Eu vou dizer para os irmãos. Em Números capítulo 18, versículo 20, nós lemos o seguinte: disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Meus irmãos, quando a Bíblia nos diz que Deus é a nossa herança, a Bíblia está nos ensinando uma verdade bendita, que todos nós, em Cristo, somos sacerdotes do Senhor. E todo sacerdote que tem Deus como herança tem livre acesso à presença do Senhor. Portanto, nossa herança não é terrena ou mundana, um tipo instável e passageiro de herança. O Senhor é a nossa herança. Davi encontrou consolo nessa verdade, mesmo distante da casa do Senhor. E aqui eu faço uma pergunta antes de passar para o próximo ponto. A sua herança é aquela dos que temem ao Senhor? Ou seja, a sua herança é o próprio Deus? Ou você possui a herança dos loucos, daqueles que não temem a Deus? Qual é a sua herança? A sua herança é dos sábios, a herança dos sábios, daqueles que temem ao Senhor, o próprio Deus? Ou a sua herança é a herança dos loucos, daqueles que se preocupam apenas com as coisas desta vida, que desejam riquezas, bens, posses, algo passageiro, algo muito passageiro? Essa semana o irmão Vinícius estava conversando sobre o banco que foi, declararam a liquidez extrajudicial dele, o Banco Master. Então, as pessoas que tinham investimentos lá, até R$250 mil, têm os seus investimentos assegurados. Agora, pense naquele que não entende muito de investimento e que investiu muito mais do que R$250 mil. O que aconteceu com o dinheiro dele, irmãos? O espaço perdeu. Meus irmãos, a herança que esse mundo pode dar é uma herança instável, fragilizada, mas a herança dos crentes é eterna, porque a herança dos que temem ao Senhor é o próprio Deus. Qual é a sua herança, meu irmão? Em último lugar, depois de falar sobre o amor pela casa de Deus, Davi, o rei, manifesta o seu amor pelo rei. Davi nos apresenta o seu desejo de que o seu reino perdure e seja preservado. Como disse, meus irmãos, outro tema deste salmo é o amor pelo rei messiânico e pelo seu reino. Davi não apenas fala do seu amor pela casa de Deus, Davi também fala do seu amor pelo rei e pelo reino messiânico deste rei bendito. E é evidente que o pedido de Davi não se refere unicamente a si mesmo.
Davi não estava fazendo um pedido, como eu disse no início, de longevidade pessoal. Davi, recorrendo às promessas da aliança, a fidelidade e a bondade de Deus, bondade aqui traduzida no versículo de número 7, é a palavra hesed, muitas vezes traduzida por misericórdia, mas é uma referência ao amor pactual de Deus. É fundamentado na bondade, no amor pactual de Deus e na fidelidade de Deus às promessas da aliança. Davi ora em favor do rei e de seu reino. Em suma, de maneira profética, a oração de Davi se reveste de caráter profético, porque ele estava rogando pela estabilidade e duração eterna do reino de Deus, o reino que seria governado para sempre por seus descendentes. Melhor dizendo, o reino que seria governado para sempre por seu superior descendente. Aquele que é chamado nas Escrituras de filho de Davi, mas não apenas isso, aquele que é chamado nas Escrituras pelo próprio Davi de seu Senhor. No Salmo 110, versículo 1, Davi diz a respeito de Cristo: disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Portanto, é este rogo, e eu acredito, irmãos, que do versículo 6 até o versículo 7, embora alguns verbos sejam aqui traduzidos como verbos no modo indicativo, eu acredito que todos esses verbos possuem teor volitivo, expressam vontade, desejo, pedido, súplica, aquilo que costumeiramente usamos nos verbos no modo imperativo e algumas vezes no modo subjuntivo também. Esses verbos todos expressam o desejo de Davi, a oração de Davi, que se reveste de caráter profético, para que Deus sustente o seu reino, para que Deus sustente o seu rei e o seu reino para todo sempre, estabilidade e duração eterna do reino de Deus. E é importante que notemos aqui que os pedidos de Davi, revestidos de caráter profético, são baseados nas promessas pactuais. Eu fiz questão de ler 2 Samuel capítulo 7 inteiro, porque Davi está orando de acordo com as promessas ali apresentadas. Notem o que diz 2 Samuel 7, 13 e 16. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Com essa certeza de que o trono de Davi, estabelecido pelo próprio Deus, duraria para sempre, seria estabelecido para sempre, é que Davi ora. Em outra ocasião, no Salmo 89, do versos 3 a 4, nós lemos o seguinte sobre a aliança que Deus fez com Davi. Deus diz, Salmo 89, versículos 3 e 4, fiz a aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Neste mesmo Salmo 89, no verso 29, lemos, farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. E nos versos 34 a 37 do mesmo Salmo, o Senhor diz, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. A certeza de que Deus é fiel àquilo que promete, de que o Senhor é bondoso, tem amor pactual, de que o Senhor é fiel às promessas que faz, estas certezas animaram Davi, num tempo de crise, a fazer súplicas a Deus, para que fosse fiel, para que Deus fosse fiel às suas promessas pactuais. Deus pede a Deus, Davi pede a Deus, faça com que o rei tenha dias longos, faça com que o seu reino dure gerações,
faça com que ele esteja assentado diante de ti para sempre. Mais uma vez, o verbo aqui traduzido como permanecer para sempre diante de Deus. Mais uma vez eu fico um pouco decepcionado com essa tradução, porque este verbo é várias vezes traduzido, inclusive no livro dos Salmos, como assentar-se. E assentar-se com o sentido de assentar-se num trono, portanto a ideia é de entronizar. Davi está pedindo que o Senhor o entronize para sempre diante de ti. O mesmo verbo traduzido no Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Vejam, irmãos, firmado nas promessas, Davi pede essas coisas a Deus. Mas uma coisa que é interessante e que os servos da antiga aliança talvez tenham encontrado dificuldade. No restante do Salmo 89, que eu citei para os irmãos, do verso 38 até o verso 52, o salmista descreve uma situação de aparente, eu enfatizo, de aparente descumprimento das promessas de Deus. Porque durante um período significativo não houve descendente de Davi assentado no trono. Estaria o pedido de Davi não sendo atendido por Deus? Estaria Deus sendo infiel às suas promessas? Sendo falso a Davi? Estaria Deus quebrando o juramento que ele fez por sua santidade? Porque Deus não tem ninguém maior por quem jurar, portanto, quando ele jura por si mesmo. Estaria Deus quebrando essas promessas? E, meus irmãos, a gente aprende pela palavra de Deus que o Senhor jamais quebrou essas promessas. Naquele período em que um descendente de Davi não esteve assentado no trono, Deus estava preservando o povo da aliança para que, no tempo oportuno, na plenitude do tempo, ele trouxesse aquele que veio para cumprir com perfeição as promessas de Deus a Davi. Deus estava agindo para trazer o Senhor Jesus Cristo, aquele que agora está vivo, porque ressuscitou de entre os mortos e permanecerá assentado no trono diante de Deus dias e dias. Permanecerá assentado no trono diante de Deus anos e anos, gerações após gerações. Aquele a quem Deus revelará sua bondade e sua fidelidade. E que por meio delas, bondade e fidelidade, o Senhor preservará o reino de nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. E depois disso, o Senhor Jesus, que terá estado durante muito tempo assentado à direita de Deus, entronizado à direita de Deus, governando sobre o seu povo e sobre os seus adversários. Enfim, ele se levantará, retornará a segunda vez e destruirá o último de seus inimigos, para que, como ele, os seus também tenham dias e dias, anos e anos, que durem gerações após gerações, porque ele se levantará, retornará em glória para vencer o último dos inimigos, a morte. Então seremos ressuscitados e agora já reinamos com ele. Mas então, naquele glorioso dia, o dia da consumação do reino, reinaremos com ele para todo sempre. Portanto, a promessa de Deus não falha, e os pedidos feitos por Davi são todos eles ouvidos pelo Senhor. Notem, meus irmãos, que o Salmo é concluído, eu aqui já estou me encaminhando para o final, notem que o Salmo é concluído com uma declaração de um compromisso. Versículo 8, assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Notem que Davi apresenta a Deus um compromisso. Quando o Senhor cumprir estes pedidos que eu fiz, eu haverei de salmodiar o nome do Senhor e haverei de cumprir os meus votos dia após dia. Davi certamente viu cumprir-se seu desejo. Por quê? Pois Deus preservou Davi, e ainda em vida, Davi transferiu um reino estável para seu filho Salomão. Por isso, com toda certeza, ele adorou a Deus, adorou o Senhor diante da Arca da Aliança.
Ou seja, Deus atendeu a este pedido de Davi de maneira parcial. Mas nós, crentes da nova aliança, que temos clareza superior à que tinha aquele servo do Senhor, sabemos que Deus ouviu esse pedido de Davi de maneira plena quando enviou o seu filho ao mundo, o descendente de Davi que se assenta no trono para sempre. E essa certeza deve nos levar ao mesmo compromisso de Davi. O compromisso é esse: salmodiar ao Senhor, salmodiar o nome do Senhor para sempre e cumprir dia após dia os nossos votos. Meus irmãos, aqui é importante para nós entendermos que o mesmo compromisso que Davi estabeleceu com Deus, os crentes também devem estabelecer, mas infelizmente esse compromisso tem sido desprezado na igreja moderna, porque são poucas as igrejas que salmodiam o Senhor. O verbo salmodiar pode ser traduzido como tocar um instrumento, mas evidentemente é tocar um instrumento num contexto de louvores ao Senhor, de cantar salmos ao Senhor. Mas a igreja de nossa época, infelizmente, tem abandonado essa prática preciosa, esse exercício de adoração e de crescimento espiritual do povo de Deus, que é a prática de cantar salmos ao Senhor. Muitas pessoas se espantam, muitas pessoas ficam nervosas, não querem, acham difícil, não aceitam. Mas, meus irmãos, a certeza de que o Rei enviado pelo Senhor Jesus Cristo está assentado no trono deve nos levar a assumir esse compromisso, salmodiar a Deus. Aliás, cantar salmos é algo fundamental para nós, porque cantar salmos é a ação mais poderosa da igreja. A ação mais poderosa da igreja não é política, como muitos de nossa época têm pensado, é litúrgica. Os crentes têm poder não quando se juntam aos descrentes para fazer passeatas no dia do Senhor. Quando os crentes se envolvem com isso, eles não são poderosos, eles são fracos, porque se unem aos ímpios para desprezar o dia de Deus. Os crentes têm força quando se unem a outros crentes para, no dia do Senhor, cantar os louvores de Sião, cantar pedindo a Deus que o seu reino seja preservado, que o reino do Senhor avance, inclusive proferindo imprecações para que os adversários de Deus sejam destruídos, como o Salmo 137 que cantamos. Meus irmãos, não se esqueçam disso. A nossa maior influência em favor do avanço do reino de Cristo não tem relação com participação em manifestações políticas, com a defesa acalorada de uma determinada agenda ideológica. Um crente é mais influente cumprindo seus votos, cantando um salmo com o povo de Deus no dia do Senhor, com gratidão, do que participando de uma passeata. O Senhor estabeleceu Jesus, o Cristo, em seu trono, e como resultado disso devemos assumir o compromisso de cantar salmos para que o reino de Deus avance, porque o Senhor atende ao seu povo quando canta as palavras que Ele mesmo colocou em nossa boca. Uma segunda aplicação. Num tempo de crise, Davi orou por duas coisas. Ele orou para que o seu exílio fosse terminado e ele habitasse na casa do Senhor, e ele orou para que o reino de Deus avançasse. Percebem que diferença, irmãos? Quando estamos passando por dificuldades e adversidades, pelo que costumamos orar? Davi orou para que estivesse na casa de Deus e orou para que o reino de Deus avançasse. Pelo que você tem orado? Quais são as preocupações que você leva a Deus em oração? Você ama a casa de Deus? Você ama o rei que o Senhor estabeleceu e o seu reino e ora pelo avanço dele? E terminando, meus irmãos, falando sobre os dois temas que eu falei que são fundamentais neste salmo. Primeiro, com relação à casa de Deus, eu repito, você ama a casa do Senhor, a igreja, o culto, o lugar do povo da aliança, do encontro do povo da aliança com o Deus da aliança?
Sua maior tristeza é ser privado deste encontro bendito com Deus e com o seu povo. E sua maior alegria é participar desse encontro bendito com Deus e com o seu povo, salmodiando o Senhor, adorando o Senhor. Mais uma vez eu digo, eu falo com muito pesar, muitos tratam o culto como fonte de alguma alegria, mas não como a fonte da maior das alegrias, como um vislumbre e um antegozo do céu. Como você lida com a casa de Deus? Meus irmãos, os tabernáculos do Senhor são amáveis. Habitar na casa do Senhor é a maior das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que habita em tua casa. Este Salmo 84, que já estou fazendo alusão a ele, diz no versículo 10: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que você prefere, meu irmão? As tendas da perversidade ou um dia na casa de Deus? E quanto ao rei, sobre a estabilidade do rei e de seu reino, Cristo, como eu já disse antes para os irmãos, é a resposta do Senhor para os pedidos de Davi. Nele, no Senhor Jesus, os dias do rei e de seu reino são prolongados por anos e anos, por gerações. Ele é aquele que permanece assentado diante de Deus, à sua destra. E Deus, com ele, por causa de sua bondade e de sua fidelidade, tem preservado o seu trono e seu reino e o fará para todo sempre. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça como Davi, alguém que ama a casa do Senhor e o rei que o Senhor estabeleceu. Vamos ficar em pé e vamos orar, meus irmãos, encerrando o nosso culto.